Com certeza vocês já se perguntaram o porquê de não conseguir ver resultado no período inicial do treinamento de força. Seja ele na academia, na calistenia, no crossfit, no treinamento em casa, esse resultado ele não é tão visível no período inicial. E é sobre isso que iremos entender e discutir no vídeo de hoje. Mas antes disso, acompanhe a vinheta. Quem não me conhece, meu nome é Leandro Ojuara, fundador desse canal que vai trazer dicas relacionadas ao exercício para a melhora da sua saúde e também do seu aspecto visual. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e me segue lá no Instagram para receber também dicas diárias. Sem mais delongas, vamos entender esse que é um dos principais motivos de muita gente desistir de continuar se exercitando lá na academia, no crossfit, ou seja lá onde for. Bom, muita gente começa a se exercitar e nesse período inicial não vê resultado e aí começa a imaginar que esse resultado, esse resultado visual, ele não vem porque, você não está com o melhor treinamento, você não está tendo o melhor sono, ou a sua dieta não está adequada, ou você não está tomando aquele suplemento mágico que vende lá na internet para gerar esse resultado que você deseja. Mas não é nada disso. O que acontece é que nesse período inicial da primeira à quarta semana, o seu corpo ele vai ter outros tipos de adaptações que não são adaptações morfológicas, ou seja, nesse período inicial você não vai ter um ganho de massa muscular tão acentuado, você vai ter uma melhora da sua capacidade de gerar força e coordenação. E por que isso acontece, Leandro? Isso acontece porque nesse período inicial o seu corpo está aprendendo a como gerar contração e coordenar essa contração muscular. São adaptações que ocorrem no sistema nervoso central e periférico. Eu vou citar essas adaptações para você entender que nesse período inicial você tem resultado e é resultado pra caralho, você não tem noção do que está acontecendo dentro de você nesse período. Vamos iniciar então entendendo quais são as adaptações geradas no sistema nervoso central dentro desse período que eu tinha falado antes. Da primeira à quarta semana, a gente vai ter adaptações que não são da melhora do desenvolvimento da massa muscular, mas uma melhora então do sistema nervoso central e periférico. E agora vamos falar sobre a do sistema nervoso central. Número 1, a gente vai ter então aí uma melhora da frequência acumulativa de disparos sinápticos. O que isso quer dizer? Seu sistema nervoso central vai começar a gerar uma frequência maior de disparos sinápticos para comunicar ao seu músculo que ele deve contrair. Isso vai repercutir, em resumo, na melhora da sua capacidade de gerar força. Então, a gente já está vendo aí que o porquê de a gente conseguir, não o músculo, mas ganhar força nesse período inicial. Segundo, aumento da excitabilidade neuronal. Nossa, que é isso? Isso quer dizer que o seu neurônio vai ficar mais de graça, mais dado a qualquer intenção de gerar contração. Então, quando você pensar em gerar contração para aquele exercício, você vai ter mais neurônios obedecendo a esse comando. Terceiro, redução da inibição pré-sináptica, ou seja, o processo de sinapse, que é a comunicação entre o neurônio e o neuromotor, o músculo, vamos resumir assim, ela vai ficar mais facilitada também. Isso também vai repercutir na sua melhor capacidade de gerar força muscular nesse período. Então agora vamos ao sistema nervoso periférico. Vamos falar sobre a primeira adaptação que ocorre nesse sistema. Bom, teremos então no sistema nervoso periférico uma menor participação do órgão tendinoso de Golgi. E isso é muito bom, porque esse órgão tendinoso de Golgi, ele tem como função interromper a tensão muscular causada no tendão. Ou seja, quando você está se exercitando, a intenção nos períodos iniciais do treinamento dessa organela vai fazer com que esse processo de tensão gerada pelo músculo no tendão seja interrompido. Mas como nesse período inicial a gente vai estar gerando adaptações,
a gente vai ter então como benefício uma menor participação dessa organela, ou seja, você vai conseguir gerar tensão muscular por mais tempo sem a interferência do órgão tendinoso de Golgi. Segunda adaptação do sistema nervoso periférico é uma maior sincronia de recrutamento de unidades motoras. E o que isso quer dizer? Vamos lá, vamos entender a história aqui, né? No primeiro dia lá na academia você foi realizar rosca direta, né? E as suas unidades motoras elas estavam ordenando ordens para tudo que é lado. Então ninguém sabia para onde tinha que contrair, se contraía junto ou separado, estava uma bagunça da zorra. E então, nesse período adaptativo, o seu sistema nervoso central e periférico entendeu o seguinte, que era melhor organizar isso porque ia acabar te gerando uma maior capacidade de gerar força. Então, as suas unidades motoras falaram, gente, vamos se unir aqui nessa bagaça, vamos todo mundo trabalhar junto para a gente conseguir vencer esse peso que está na mão desse maldito. Terceira adaptação do sistema nervoso periférico. Teremos então uma menor participação dos músculos antagonistas e uma maior participação dos músculos sinergistas. Que é isso? Me explica, Leandro. Bom, é o seguinte, o que acontece? A gente vai ter músculos antagonistas, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem um bíceps e a gente tem um tríceps. Nesse período inicial, o seu músculo não sabe como contrair. Então, ele usa o bíceps para gerar rosca e o tríceps também ele é ativado. Só que o tríceps ele não tem função de flexionar, ele tem função de estender. Só que o seu cérebro ainda não organizou todas as informações. Então, quando você pensa em contrair, o seu tríceps atrapalha gerando extensão. Então, fica meio que uma briga aqui, ó. Eu quero contrair, só que o tríceps não deixa. E isso vai começar a ser desfeito nesse período de adaptação. Então, olha quanto benefício você está tendo aí. A gente também vai ter como um outro benefício em relação a essa questão de contração, uma melhor sincronia dos músculos sinergistas. E quem são esses músculos sinergistas? São aqueles músculos que te auxiliam no processo de contração. Quando você faz rosca direta, você não tem só o bíceps participando desse processo. Eu vou citar um exemplo aqui. A gente tem o músculo braquiorradial, que ele também cruza essa articulação do cotovelo e ele vai entender que, tipo assim, mano, o bíceps está lá se arrasando sozinho para pegar aquele peso, o que é que custa eu ajudar? Ele começa a ajudar também nesse período. O que acontece? Você começa a ter mais força e mais músculo ativado, que vai repercutir lá na frente em um resultado mais conjunto. Você vai ter a participação, vai ter um processo de hipertrofia lá na frente de mais músculos também desenvolvidos. Quarta e última adaptação do sistema nervoso periférico. A gente vai ter um aumento da junção neuromuscular. Que é isso? Esse aqui é mais complicado, então eu vou explicar, preste atenção. Quando a gente pensa em gerar contração, a gente tem então aqui, né, saindo do sistema nervoso central para nossa medula espinhal, o neurônio motor, que vai inervar lá no seu músculo para gerar aquela tal contração. Só que quem gera essa informação, ou quem fala que seu músculo tem que contrair, não é o neurônio. O neurônio ele libera neurotransmissores, chamado nesse caso de acetilcolina, em uma fenda sináptica. Então imagine que aqui tem o seu botão terminal, aqui tem um espaço e aqui tem a placa motora do seu músculo que vai receber esses neurotransmissores para gerar essa contração muscular. O que acontece nesse período de adaptação é que esse botão terminal do seu neurônio que sai do lado do sistema nervoso central, ele aumenta de tamanho. Então, ou seja, como ele aumenta de tamanho, ele começa a liberar muito mais neurotransmissores aqui nesse espaço. O que acontece? A gente começa a excitar esse músculo com muito mais acetilcolina, que é aquele neurotransmissor que leva informação de contração. Em resumo, você vai ter uma maior sinalização de neurotransmissores para contração muscular. Em resumo, todo esse processo de adaptação do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, vai fazer com que nesse período inicial você tenha um aumento da sua coordenação e força, e não um aumento de tons muscular, hipertrofia, senão vai virar um bodybuilder nesse período. Então, se você for focado em ganhar massa muscular nessas 4 a 5 semanas iniciais de treinamento, você vai se decepcionar e vai desistir. Mas
entenda que você está tendo bastante resultado, só que esse resultado está acontecendo por dentro de você. Quando você perceber que esse resultado está ocorrendo por dentro, você então vai ser feliz e vai persistir para que assim você consiga lá na frente ter aquele corpo tão desejado que você deseja. Então galera, é isso, e se surgiu dúvidas, deixem aí no comentários que eu irei responder a todos, e me segue lá no Instagram, Leandro_Ojoara. Podem mandar também por lá algumas dúvidas que surgirem nesse processo, que eu irei responder a vocês, e tamo junto!